Você já se perguntou o que realmente está por trás dos ataques com mísseis que têm sacudido a Ucrânia? Os ataques com mísseis entre Rússia e Ucrânia chegaram a um ponto crítico, despertando preocupações globais. Nos últimos dias, a Ucrânia utilizou armamentos norte-americanos para atingir instalações militares estratégicas no território russo, marcando uma nova fase de confrontos. Ao mesmo tempo, a Rússia intensifica seus próprios bombardeios, mirando cidades ucranianas e aumentando as tensões no tabuleiro geopolítico. Por que essas ações estão acontecendo agora? São respostas desesperadas ou parte de estratégias calculadas por ambos os lados? Vamos explorar as motivações políticas e militares por trás desses eventos e os riscos que eles representam para a estabilidade mundial. Prepare-se para uma análise detalhada que vai ajudar você a compreender como esses ataques se conectam a interesses estratégicos mais amplos. Para entender os ataques recentes, é crucial revisitar as origens do conflito. A tensão entre Rússia e Ucrânia começou muito antes de 2014, mas foi com a anexação da Crimeia por Moscou que o cenário se agravou. Desde então, a Ucrânia tem lutado para se aproximar do Ocidente, enquanto a Rússia busca refazer sua influência sobre territórios que considera estratégicos. A Ucrânia, com sua localização entre a Rússia e a União Europeia, sempre foi vista como uma zona de amortecimento. No entanto, a revolução pró-ocidental em Kiev e o subsequente apoio da OTAN e dos Estados Unidos à Ucrânia transformaram essa dinâmica. Para Moscou, essa aproximação representa uma ameaça direta à sua segurança e esfera de influência. No contexto atual, a escalada de ataques reflete um jogo de poder mais complexo. A utilização de mísseis de longo alcance pela Ucrânia, fornecidos pelos Estados Unidos, é um marco significativo, desafiando a Rússia em seu próprio território. Por outro lado, os bombardeios russos em Kiev e outras cidades ucranianas visam manter a pressão militar e política, impedindo que a Ucrânia obtenha avanços territoriais ou negociais. Este embate entre a busca ucraniana por soberania e a tentativa russa de reafirmar domínio histórico está no centro de uma disputa que afeta não só a Europa, mas o equilíbrio global. Nas últimas semanas, o conflito entre Rússia e Ucrânia atingiu um novo patamar com a intensificação dos ataques aéreos. A Ucrânia, equipada com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos, realizou operações inéditas, atingindo alvos estratégicos dentro do território russo. Esses ataques incluíram bases militares e instalações logísticas essenciais, como depósitos de munição e centros de comando, marcando uma nova fase no conflito. Em resposta, a Rússia ampliou seus bombardeios aéreos em cidades ucranianas, incluindo Kiev, Kharkiv e Lviv. Esses ataques têm como alvo tanto infraestrutura militar quanto civil, resultando em um aumento no número de vítimas e no deslocamento de civis. Segundo autoridades locais, os ataques russos também buscavam interromper o fornecimento de energia em várias regiões, preparando o cenário para um inverno difícil para os ucranianos. Os mísseis norte-americanos usados pela Ucrânia, como o sistema ATACMS, têm capacidade de alta precisão, permitindo atingir alvos que antes estavam fora do alcance. Essa mudança colocou a Rússia em alerta máximo, destacando a influência direta do apoio militar ocidental no conflito. Esses eventos recentes não apenas intensificaram a guerra, mas também geraram preocupações globais sobre a possibilidade de escalada, incluindo o uso de armas ainda mais destrutivas, e nós sabemos qual é: bombas nucleares. Os ataques recentes com mísseis, tanto por parte da Ucrânia quanto da Rússia, não são ações isoladas, mas parte de estratégias mais amplas, ditadas por objetivos políticos e militares. Para a Ucrânia, atingir alvos estratégicos dentro do território russo tem dois objetivos principais: demonstrar que a Rússia não é invulnerável e enviar uma mensagem ao Ocidente de que o apoio militar está sendo efetivamente utilizado. Isso fortalece os laços com aliados e pressiona por mais ajuda, especialmente em armamentos avançados. Por outro lado, a Rússia intensificou seus ataques
como uma tentativa de minar a moral ucraniana e sinalizar que possui meios para retaliar qualquer incursão, direta ou indireta, em seu território. Além disso, Moscou busca desestabilizar a Ucrânia internamente, atingindo infraestrutura essencial e provocando uma crise humanitária que dificulte a manutenção do apoio ocidental. No cenário global, ambos os lados também jogam com a opinião pública internacional. A Ucrânia deseja ser vista como uma nação resistente e defensora de sua soberania, enquanto a Rússia tenta reforçar sua narrativa de que está sendo provocada por uma aliança entre Kiev e o Ocidente. Essas motivações demonstram que, embora os ataques sejam brutais, eles seguem uma lógica estratégica voltada para objetivos muito maiores do que os ganhos imediatos no campo de batalha. A escalada no uso de mísseis de longo alcance no conflito Rússia-Ucrânia eleva o risco de consequências globais que vão muito além dos campos de batalha. Em primeiro lugar, há a possibilidade de uma ampliação direta do conflito, especialmente se os ataques ucranianos em território russo forem interpretados por Moscou como um ato de guerra patrocinado pelo Ocidente. A Rússia já sugeriu que a entrega de armamentos avançados à Ucrânia pode ser vista como uma provocação direta dos Estados Unidos e da OTAN, aumentando o temor de uma escalada militar envolvendo potências globais. Outro ponto crítico é o impacto econômico. A guerra já prejudicou cadeias globais de fornecimento, especialmente no mercado de energia e alimentos. A intensificação dos ataques, combinada com o inverno europeu, ameaça agravar ainda mais a crise energética, forçando países a buscarem alternativas caras e ambientalmente insustentáveis. Além disso, os mercados financeiros permanecem voláteis, refletindo a incerteza gerada pelo prolongamento do conflito. Não menos preocupante é o risco nuclear. A retórica russa em torno de sua doutrina de dissuasão nuclear, combinada com os avanços ucranianos, faz crescer o receio de que armas nucleares táticas possam ser utilizadas como última medida de intimidação. Essa perspectiva, embora improvável no momento, mantém o mundo em estado de alerta máximo, evidenciando o quão interconectado e vulnerável o sistema internacional se tornou frente a essa guerra. Embora o conflito entre Rússia e Ucrânia esteja em uma fase de intensa escalada militar, há esforços em andamento para encontrar soluções diplomáticas. Organizações internacionais como a ONU têm reiterado a necessidade de negociações, enquanto países como Turquia e China tentam mediar diálogos entre as partes. No entanto, essas tentativas enfrentam sérios obstáculos devido à profunda desconfiança mútua e às condições impostas por ambos os lados. Para a Ucrânia, qualquer acordo deve respeitar sua soberania e integridade territorial, incluindo a recuperação da Crimeia e das áreas ocupadas no leste do país. Já para a Rússia, manter o controle sobre partes estratégicas da Ucrânia e evitar a expansão da influência ocidental em sua fronteira são condições não negociáveis. Esse impasse coloca as partes em um jogo de resistência, onde cada avanço militar ou diplomático é calculado para reforçar posições em possíveis futuras negociações. A longo prazo, o cenário dependerá de fatores-chave: a disposição do Ocidente em continuar fornecendo apoio militar e econômico à Ucrânia, a capacidade da Rússia de sustentar seus esforços militares diante das sanções e os efeitos dessa guerra sobre as populações civis de ambos os lados. Sem uma mudança significativa no equilíbrio de poder ou na pressão internacional, a guerra corre o risco de se tornar um conflito prolongado, com consequências ainda mais devastadoras para a região e o mundo. Os ataques com mísseis na Ucrânia e na Rússia não são apenas episódios isolados de violência, mas peças de um quebra-cabeça muito maior que envolve estratégias políticas, militares e diplomáticas. À medida que a Ucrânia utiliza tecnologia avançada fornecida pelo Ocidente para desafiar a Rússia em seu próprio território, o conflito ganha novas dimensões, levando a perguntas urgentes sobre os limites dessa guerra e seus impactos globais. Exploramos como as motivações de ambos os lados estão enraizadas em objetivos estratégicos mais amplos e como os acontecimentos recentes
refletem um jogo de poder que afeta não só os envolvidos diretamente, mas também o equilíbrio global. A reflexão que fica é: até onde esses dois países e seus aliados estão dispostos a ir? Com as potências globais em alerta e a população civil suportando o peso das consequências, entender os bastidores desse conflito é mais importante do que nunca. A escalada dos ataques com mísseis não é apenas um movimento tático, mas um reflexo das tensões que moldam o futuro da geopolítica mundial. Diante desse cenário, o futuro do conflito permanece incerto. A retaliação russa não se limita ao campo militar. Sanções econômicas contra países que apoiam a Ucrânia, esforços para fortalecer alianças com potências como a China e ameaças veladas sobre a doutrina nuclear ampliam os riscos globais. Esses desdobramentos tornam a análise e o debate sobre o tema indispensáveis para entender os impactos que essas decisões têm, não apenas para a Europa, mas para todo o sistema internacional. Se este vídeo ajudou você a refletir sobre os desdobramentos e implicações deste momento histórico, compartilhe suas ideias nos comentários. Como você enxerga o papel do Ocidente nesse conflito? E quais serão os próximos passos da Rússia em resposta aos ataques? Curta e compartilhe. Inscreva-se no canal para continuar recebendo análises aprofundadas e atualizações sobre os principais eventos mundiais. Juntos podemos discutir e compreender os fatores que moldam o mundo de hoje.